Olá, amados, graça e paz, bem-vindos a mais uma presença diária. Hoje, quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022. Estamos aqui neste bate-papo em cima da Palavra de Deus, baseados na verdade do Evangelho. Estamos tratando sobre o tema a natureza de Deus. Temos descoberto que a natureza, a verdadeira natureza de Deus é amor. E um tipo de amor, o amor incondicional. Não é o amor do homem que impõe condições. Não é o amor condicional. Não é o amor baseado em desempenho, como era na antiga aliança. E temos visto a diferença entre antiga e nova aliança. E muitos não têm feito, né? Muitos não fazem, não conseguem perceber a grande mudança, a grande diferença entre a antiga e a nova aliança. Então, eles trazem as bases, os princípios da aliança antiga para a nova aliança. E a base da antiga aliança era o desempenho. As bases eram obedecer, tem bênção. Desobedecer, tem castigo, tem juízo, tem maldição. Então, a aliança era assim. Esta era a base da aliança. Então, muitos pensam, como eu falei, muitos misturam a antiga com a nova aliança e eles veem Deus, eles pensam, eles creem que o amor de Deus é igual ao amor do homem, o amor condicional, o amor baseado no desempenho. Então, muitos se esforçam, muitos estão se esforçando para ter um bom desempenho, para conquistar o amor de Deus, para serem amados, recebidos por Deus. Então, muitos vivem debaixo de medo, de angústia, vivem uma vida de prisão, uma vida de tormento, com medo de errar, de cometer um tropeço, com medo da ira de Deus, com medo do juízo de Deus e se esforçando para merecer o amor de Deus. Como o filho mais velho da parábola do filho pródigo que Jesus contou. O filho mais velho tinha aquela mentalidade de servo, a mentalidade do fariseu, do legalista, né? De servir, de praticar, de fazer obras, de cumprir a lei para merecer algo de Deus e criar uma justiça própria. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu obedeço às leis, então eu tenho direito por causa disso. Então é uma justiça baseada nas obras, justiça própria, é a justiça da lei. E temos visto que o Evangelho mudou tudo isso. O Evangelho é diferente. E temos visto que o Evangelho revela a verdadeira natureza de Deus, que é o amor incondicional. Deus te ama. Creia nesta verdade e ela é libertadora. Deus te ama porque você respira. Deus te ama porque você existe. Creia neste amor. Se volte para este amor e você verá o poder deste amor transformando sua vida. Bem, nós lemos ontem Romanos 5,13, eu quero começar deste ponto hoje. Romanos 5,13 diz, porque até a lei
até a lei, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Não havendo lei, o pecado não é imputado. Como a pessoa vai ser acusada e condenada por um crime se não há lei apontando aquele crime? Como ela vai transgredir a lei para ser condenada se não há lei que a condena? Se não há lei que mostra o pecado e o erro? Então, até a lei, o pecado ficou impune. O pecado não foi imputado. Porque Paulo diz, não havendo lei, mas, porém, o pecado não é imputado, não havendo lei. Mas Paulo diz, o pecado já estava no mundo. E o pecado entrou por causa da queda de Adão. Então, nós temos que entender a natureza de Deus. Aqui está a revelação da natureza de Deus. Na questão da queda de Adão. Deus deu uma opção. Deus deu a Adão o poder de escolher. Deus não queria robôs. Deus fez o teste. Deus tinha que passar Adão pelo teste. Se ele estaria com Deus, se ele amaria Deus, ele ficaria com Deus, em comunhão com Deus, de livre e espontânea vontade. O homem teria que ser provado moralmente. Então Deus colocou Adão em prova. Deus permitiu a prova para que Adão escolhesse o caminho. Mas quando Adão caiu, Deus não veio com juízo sobre Adão. Deus falou, por causa de você, por causa da queda, a terra será amaldiçoada, o homem amaldiçoado, a mulher amaldiçoada. Consequências da queda. Mas Deus fez roupa para Adão e Eva. Deus amparou Adão e Eva. Deus usou de misericórdia com Adão e Eva. Então muitos pensam que Deus veio com um juízo, com um julgamento sobre Adão e mandou Adão embora, porque o Deus Santo não poderia ter comunhão com o homem profano. Não, Deus não fez isso. Deus tinha um plano. Deus sabia que Adão iria cair. Né? E Deus tinha um plano. E a morte entrou no mundo por causa do pecado. E a morte se tornou uma bênção. Você vai entender isto ao lermos aqui Gênesis, né? Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, Gênesis 3, 22 e 23 diz: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Antes ele não sabia, estava na inocência. Agora ele sabe o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente nesse estado de rebelião, nesse estado de queda. E quando Adão caiu, entrou nele a natureza egocêntrica. Ele se corrompeu, se tornou corrompido. Entrou a natureza pecaminosa, o veneno da serpente entrou nele. Então, quando Deus expulsou Adão e Eva, o Senhor expulsou Adão e Eva do paraíso, e aqui diz o porquê. É que Deus repeliu, expulsou, eu você é um profano, um pecador, eu não te amo mais. Não é assim. E hoje as pessoas ensinam isso. E hoje muitos vivem assim. E Deus vai expulsar, e Deus vai castigar, e Deus não quer saber de você, seu pecador, seu miserável. Não é isso. Mas muitos vivem assim hoje.
e olham para Adão e Eva, a expulsão, né, de Adão e Eva, e tem esta visão. Assim que eles veem Deus com raiva, Deus com ira, expulsando Adão e Eva. Ora, foi o próprio Deus que deu a eles o poder de escolha. Foi o próprio Deus que permitiu, que deu a eles o direito, né, a eles o direito de escolherem. Foi o próprio Deus. Então, como que Deus vai ficar irado, com ira, com raiva deles? Se o próprio Deus deu a eles esse direito de escolher, e Deus sabia, eles iriam cair, e Deus já tinha um plano melhor. Então, veja bem, Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, um ato de misericórdia, um ato de amor. Porque aqui diz por quê, né? Por que Deus expulsou? Para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ao 23 diz, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então aqui diz que a razão de Deus expulsar Adão e Eva do paraíso é para que eles não comessem também da árvore da vida e vivessem eternamente desta maneira. Então, num certo sentido, a morte é uma bênção, porque a morte vai livrar o homem desta vida pecaminosa. A morte vai livrar o homem de viver eternamente desta maneira. Deus já tinha um plano, Deus já tinha o segundo Adão em mente, né? E Adão, na genealogia lá de Mateus, ele é chamado Filho de Deus. Né? Agora, Filho de Deus criado. Mas Deus teria um filho, um unigênito, o único gerado dele. E é Jesus, o segundo Adão, o último homem. Deus já tinha um plano, Deus já tinha algo melhor. Deus já estava em curso o seu plano de amor, que ele ama. Mesmo Adão escolhendo Satanás, mesmo Adão escolhendo o pecado, Deus sabia que ele ia escolher. Deus sabia qual seria a escolha dele. E Deus o amou, e Deus amou a humanidade, Deus arquitetou um plano. Então Deus permitiu a morte, a separação, porque a morte, evitar que ele comesse da árvore da vida e vivesse eternamente desta maneira, vivesse eternamente na natureza pecaminosa, no pecado. Então veja aqui o amor de Deus. Então, de Adão até Moisés, Deus não imputou pecado. Capítulo 4 de Gênesis, Deus continua falando com Adão e Eva. Deus falou com Caim, falava com Abel. Caim cometeu o primeiro assassinato. E Deus foi misericordioso com Caim. Colocou a marca nele para que ninguém tocasse nele, para que ninguém se vingasse dele. Mas na lei, quando o primeiro homem cometeu o primeiro pecado, quando o homem cometeu o primeiro pecado na lei, e o pecado foi colher graveto no dia de sábado para cozinhar, o homem foi morto, foi apedrejado. Agora, Caim cometeu o primeiro assassinato e Deus não o matou. Deus não o julgou. Deus usou de misericórdia com o primeiro assassino. Deus colocou a marca nele para que ninguém se vingasse dele. Por quê? Porque não havia a lei ainda. E Deus não estava imputando pecado.
E agora o entendimento do Evangelho é que depois da morte de Jesus, depois da obra redentora, Deus voltou a tratar com graça, né? A tratar o homem, a tratar a humanidade com graça, através da obra redentora de Jesus, e não está imputando o pecado. Isso quer dizer, pode ser o pior pecado, pode ser muitas vezes, muitos pecados, mas se o homem vier em arrependimento, pode ter cometido muitos pecados, várias vezes, os piores pecados, mas se ele vier à presença de Deus em arrependimento, Deus o recebe. E Deus não vai imputar pecado a ele, que esses pecados já foram pagos pelo Senhor Jesus. Esse é o tempo da graça. Esse é o tempo do Evangelho, em que Deus está em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, e não imputando aos homens os seus pecados. Então, meu irmão, minha irmã, Deus te ama, porque você existe. E agora você nasceu de novo, entrou na nova criação. A primeira criação se perdeu, se tornou antiga criação. E a morte está sobre ela, para tirar o homem da maldição, da perdição, dessa vida corrupta. A morte tira o homem dessa vida. E quando ele entra em Cristo, ele morre para o velho homem, ele morre para a velha natureza. Ele entra na nova criação. Então se torna um filho de Deus no amado, um agraciado, um bendito pelo Pai, porque está no amado. Se Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, muito mais agora, reconciliados, seremos salvos por sua vida, muito mais agora. Ele nos ama, muito mais agora. Ele fará por nós. Se nem mesmo o seu próprio Filho Deus poupou, como não nos dará juntamente com ele as demais coisas? Diz Paulo em Romanos 8:32. Como não nos dará com ele as demais coisas? Então tenha uma revelação. Saia dos conceitos religiosos, dos conceitos tradicionais. Tenha a revelação do Evangelho. A natureza de Deus é amor. Deus ama você. O amor ágape é aquele amor que sempre quer o bem das pessoas. Deus quer o teu bem e não o teu mal. Deus quer te salvar e não te condenar. Deus quer você próximo. É a palavra da reconciliação. Deus quer a proximidade. Deus quer a comunhão e não te rechaçar e não te expulsar, mas trazer você para perto. Creia, saiba de uma coisa. Deus é amor. Sua verdadeira natureza é amor e não castigo.